Os crimes de vazamento de dados no Brasil aumentaram em quase 500%, Ellen. Essa informação é do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Segundo a pesquisa realizada pela Universidade Norte-Americana, apenas em 2019 foram vazados 205 milhões de dados brasileiros. A nível mundial, só para vocês terem uma ideia, nos primeiros 6 meses de 2021 foram expostos de forma criminosa mais de 4,6 bilhões de credenciais. E são vários tipos de informação que estão sujeitas a vazamentos, como nome, data de nascimento, números de residência e telefone, documentos de identidade, forma de pagamento, entre outros. E nós concedemos essas informações de forma diária, viu? Estamos conectados no meio virtual o tempo todo. E em qualquer cadastro, seja nas redes sociais, em lojas ou órgãos públicos, nós estamos disponibilizando essas informações. Com o aumento dos crimes de vazamentos de dados, foi necessário criar normas para regulamentar a situação e proteger os cidadãos. Com esse objetivo, foi elaborada a Lei Federal nº 13.709, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD. Essa lei entrou em vigência em setembro de 2020 e as instituições públicas e privadas estão em processo de adequação às suas normas. Então, por que a lei foi criada? Vamos começar lá, por que a lei foi criada? Como sempre, é um motivo econômico principal por trás de tudo isso, Porque os dados pessoais hoje são um ativo econômico que tem muito valor. Então, como a gente sabe, empresas como o Facebook, a Google, etc., elas vivem dos dados pessoais. Então, o dado pessoal tem tanto valor que essas empresas se tornaram as maiores empresas do mundo. Então, aí era preciso utilizar adequadamente esses dados para que este valor pudesse ser, no mínimo, compartilhado com todo mundo cujos dados pertencem às pessoas. Quem acabou de falar foi a Wanda Scartesini, diretora de tecnologia da Autoridade Gestora Rastro, uma das maiores especialistas em internet brasileira, durante evento virtual sobre a aplicação da LGPD pelos órgãos públicos, realizada pelo Instituto Plácido Castello, que é a escola de contas aqui do tribunal. Então, essa discussão começou lá atrás, em 2014, 2015. Em 2016, o GDPR entrou nos Estados Unidos, na Europa, mas ainda não valia, foram uns 2 anos de tempo para adequação. Nos Estados Unidos, criou-se o Information Privacy Act, que é parecido, não é tão igual, mas é bem similar, E aqui no Brasil, aqui na nossa região, 10 países já da América Latina já tem suas leis aí em vigor, Tem muita coisa praticamente seguindo, se você olhar aqui para o pessoal da América do Sul, você vai ver que a maioria seguiu o GDPR, como nós também. Conforme a Wanda explicou, a preocupação com a proteção das informações das pessoas não é algo que acontece só no Brasil, pois existem normas sobre o tema em várias partes do mundo. E a lei brasileira seguiu bastante o conteúdo da lei europeia, que entrou em vigor em 2018. Essas normas, viu, Ellen, determinam que órgãos que utilizam tratamento de dados sinalizem a finalidade dessa coleta de informações e criem mecanismo de proteção contra vazamentos. Sabe aqueles termos de uso e políticas de privacidade que sempre precisamos concordar ao realizar um cadastro? Pois é lá que estará descrito para que seus dados serão utilizados na organização em questão. É isso mesmo, Dimitri. A LGPD determina que deve haver consentimento expresso do indivíduo quanto ao uso de seus dados. Por isso é importante ler os termos, sua segurança digital está ligada a isso. Exatamente. A disponibilização desses dados ao público deve considerar o objetivo, a boa-fé e o interesse público que justificam a exposição. Em processo de adequação à LGPD, o TCE-Ceará criou um grupo de trabalho responsável por diagnosticar quais os setores do tribunal realizam tratamento de dados e, assim, poder aprimorar a segurança. Para explicar melhor sobre a aplicação da lei na Corte de Contas, nós falamos com Teni Cordeiro, gerente do projeto de adequação e assessor da presidência. O tribunal iniciou um projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados
mais ou menos em meados de março de 2021, criando um grupo de trabalho para fazer todo esse procedimento. Esse grupo de trabalho ele vai dividir em algumas ações, né? Essas ações seriam a aplicação de questionário aos setores, né, para identificar quais setores realizam tratamento de dados pessoais, para ver a questão da segurança dessas informações. Se existe realmente a necessidade de todas as pessoas envolvidas, todas as áreas envolvidas terem acesso a aqueles dados pessoais, né? E a partir desse levantamento nós iríamos fazer sugestões de implementação. Nós também estamos vendo a questão das normas do tribunal, da adequação das normas do tribunal à LGPD. Sob qual perspectiva? O tribunal, como órgão público, ele tem que receber informações dos seus jurisdicionados para poder realizar o exame da aplicação dos recursos públicos. Então, a gente, ao receber isso, existe uma autorização legal. E essa autorização legal, nós estamos nessas normas, a partir dessas normas, estão sendo checadas, né, para que sejam devidamente informadas ao público externo, para que eles saibam por que o tribunal, enquanto setor público, deve ter esses dados pessoais. Certo? Porque a LGPD, o grande objetivo dela é justamente evitar a má utilização de dados pessoais, tanto por empresas privadas como pelo setor público. Após nós fazermos esse trabalho, todo esse levantamento, nós vamos sair com um diagnóstico, e esse diagnóstico vai possibilitar a gente fazer efetivamente a adequação. Criar uma área que seria intermediária entre a sociedade e o tribunal para, no caso de solicitações de informações com relação a dados pessoais. Isso é uma exigência da norma, certo? Ficar mantendo contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que é um órgão nacional criado, instituído pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, para poder fazer a fiscalização das empresas privadas e dos órgãos do setor público, né, em relação a essa questão desse tratamento de dados. Então, a nossa perspectiva é que para fevereiro de 2022 nós já estejamos com tudo isso implementado e o tribunal já esteja totalmente aderente à LGPD. Além do trabalho realizado pelo grupo responsável, o tribunal também deve orientar seus servidores em relação às medidas de segurança dos dados dos cidadãos, conforme explicou o secretário de Tecnologia da Informação do TCE-Ceará, Alexandre Silva. O tribunal ele dispõe, primeiro, de uma política de segurança, tá? E de uma equipe de infraestrutura de TI que tem como uma das responsabilidades acompanhar diariamente as diversas fragilidades. É importante destacar que quando a gente fala de segurança da informação, existe fragilidade de hardware, existe fragilidade de software e existe fragilidade de pessoas, tá? Então a STI ela é atenta a esse processo. Então diariamente, além de, claro, de estabelecer as melhores práticas voltadas a um processo de segurança em nível tanto interno como externo do tribunal, mantendo o nosso portal, a gente diariamente executa um rol de atividades, tá? E tanto atividades automatizadas, como o nosso painel aqui apresenta, e que a gente percebe em tempo real a disponibilidade de todos os sistemas que a gente de certa maneira, apresenta ao nosso público interno como ao nosso público externo. E, além disso, a gente faz atividades cotidianas, como backups diários, restauração, temos um plano de contingência, fazendo com que a gente entende que segurança é um status. Então, a gente tenta acompanhar todo esse processo, tá, diariamente, para que o Tribunal de Contas mantenha esses serviços prontamente disponíveis. Para isso, o Tribunal, para que os nossos servidores acessem os diversos sistemas do Tribunal de Contas, a gente faz um acesso que a gente chama de acesso criptografado, através de uma VPN, que possibilita com que aquele acesso seja restrito apenas exclusivamente aos usuários do Tribunal por meio de um certificado, garantindo a criptografia e o acesso durante todo esse processo. Claro que é importante que a gente sempre está orientando os nossos usuários, principalmente os que estão remotos no teletrabalho, a não clicarem, principalmente naquelas mensagens. A STI ela não encaminha nenhum tipo de mensagem para os nossos usuários no quesito o seu cadastro está desatualizado. Então, são as principais técnicas que são utilizadas, em que eles utilizam algo que, em tese, é de coincidência, o rol do Tribunal de Contas, para, na realidade, obter um acesso não autorizado no âmbito do Tribunal de Contas. Para fiscalizar e garantir a aplicação da LGPD, foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Esse órgão é independente e faz parte do Poder Executivo do Governo Federal. Compete à ANPD verificar e autuar empresas privadas e instituições governamentais que descumprirem as determinações da lei.
As penalidades aplicadas variam de acordo com o caso analisado. São aplicadas advertências simples, multas de 2% do valor do faturamento do órgão ou empresa no último exercício. Tem também o bloqueio ou exclusão dos dados envolvidos na ocorrência e suspensão ou proibição do acesso ao tratamento de dados pessoais. Além disso, o órgão federal tem por função informar os cidadãos sobre a política de proteção de dados. A população também deve estar vigilante quanto à sua segurança digital. Como já falamos, é muito importante ler os termos de uso de sites e aplicativos antes de aceitá-los. Além disso, outras medidas de segurança podem ser tomadas. Algumas dessas medidas são bem conhecidas da gente, mas não custa nada lembrar. Vamos lá. Utilizar senhas fortes em cadastros com letras, números e caracteres especiais, não entrar em links ou sites suspeitos, utilizar a autentificação em 2 etapas, sempre desconectar de suas contas e evitar a exposição de documentos pessoais, entre outros cuidados. Se você quiser saber mais sobre ações protetivas para resguardar seus dados, pode acessar a Cartilha de Segurança contra Golpes na Internet, produzida pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE Ceará. Esse material, viu, Ellen, tá muito legal, super explicativo e direto ao ponto. Contém dicas de como evitar ataques em páginas falsas ou até mesmo nas redes sociais. A cartilha, como você mesmo disse, pode ser acessada no portal do TCE Ceará. Por aqui, pessoal, espero que tenham gostado do tema do episódio. Se você tiver uma sugestão de tema ou dúvida sobre algum caso, faça como nosso amigo Evandro Maia de Tauá. A sugestão do programa de hoje foi enviada por ele. O nosso e-mail é comunicação@tce.gov.br. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. Até o próximo programa. Até a próxima.